Olá, mergulhador, olá, mergulhadora. Esse é o Scuba Podcast. Estamos de volta aí. Estamos aí com os nossos mergulhadores. Vamos dar o oi aí pela ordem que aparece na telinha aqui para mim. Maria, boa noite, tudo bem? Oi. Oi, tava no mudo, sorry. Cris, boa noite. Boa noite. Caio. Boa noite, pessoal. Marião. Oi! Davi. Boa noite, tudo bom? Boa noite. E nós temos um convidado novo aqui, o Gabriel, também mergulhador nosso também. Fala, Gabriel, boa noite. Boa noite, turma. Aqui é Gabriel, na verdade não é a primeira vez que estou aparecendo, então deixa eu me apresentar, que na verdade eu comecei um tempão atrás com a Private Diver, né? Sou apaixonado por água de todas as formas e eu curto muito esse grupo, essa equipe, esse pessoal, gente boa, e vou mergulhar essa semana, então estou bem animado, ansioso e saudade. Maravilha, Gabriel, bem-vindo. Valeu, turma. Bem-vindo. Então, ó, a gente tem uns papos legais aqui hoje, tá? Eu vou trazer um assunto aqui para vocês, que é um que temos, né, nós estamos aí no nosso quarto episódio já, e a audiência já tem... antes deixa eu até mandar ver aqui uma cartinha da audiência, deixa eu pegar aqui uma mensagem de um ouvinte, uma ouvinte, na verdade. Caraca, tô me sentindo a Xuxa agora, hein? Ah lá, tem cartinha dos baixinhos. Então eu queria agradecer, né, que olha, a nossa audiência, ela é pequenininha, mas as pessoas estão começando a responder, olha que gostoso. Então a Patrícia, né, Patrícia eu já conheço ela, né, então é da casa também, tá? E ela mandou aqui, ó, top demais esse episódio. Ela assistiu o episódio 1, em que a gente falou, inclusive, de falsos Dive Masters, lembra? Então, ó, top demais esse episódio. Não existe só falsos DMs. Conheci pessoas que se intitulam instrutores e não são. Precisamos ficar atentos. Olha só a doideira, né? A gente estava falando de falsos Dive Masters no primeiro episódio. E depois eu conversei com ela, inclusive, em paralelo. Ela vem aqui no podcast, tá? A gente vai precisar marcar a agenda. Para a semana que vem, inclusive, nós colocamos episódios a cada 2 semanas, mas aparentemente, exclusivamente para a semana que vem, nós vamos colocar um episódio a mais, em que deve vir o pessoal do Coluna d'Água, do podcast Coluna d'Água, deve vir aqui bater um papo com a gente também. Eu já falei para eles que eu quero que eles tragam uma história de alguma coisa que deu errado no mergulho deles, né? Porque a graça é contar bobagem. A graça não é contar coisa que deu certo, não. O legal é contar besteira. Então eu já pedi para eles disseram que estão separando umas histórias legais aí pra gente, para trazer aqui pra gente. Então, gente, pessoal do Coluna d'Água, vocês vão ser muito bem-vindos aqui, né? A Patrícia, ela é do Mulheres no Mergulho, que ela deve vir também. Estou conversando com ela para agendar. Eu acho que daqui uns 3 episódios ela deve aparecer, tá? Então, Patrícia, você também vai ser muito bem-vinda aqui com a gente, tá? Boa! Eu vou trazer aqui uma história para vocês aqui, e o título da história é Amarrado. Essa história, eu vou colocar o link no podcast, ela tá no site scubadiving.com, que é um site comercial da certificadora PADI. Então eles têm lá uma seção de lições para a vida, mergulhos que deram um problema, podem inclusive ter tido algum tipo de fatalidade. Nesse caso aqui é uma história de um mergulhador que ele realmente faleceu enquanto ele estava mergulhando, tá? Então vou ler para vocês aqui. Eu tô lendo a partir de uma tradução automática, então tem algumas coisas aqui que vão estar meio esquisitas, beleza? Quem quiser, vocês estão aí, gente, estão no mudo, né? Eu vou pedir para vocês ficarem no mudo enquanto vocês não querem falar, mas logo, qualquer comentário que vocês querem dar, qualquer risada, qualquer coisa, pode soltar. É só para não ficar
barulhos de criança, de cachorro, essas coisas, quando tá em volta, tá? O nosso cachorro mesmo, a Cris acabou de prender lá para fazer menos barulho. Boa! Então, ó, o título é Amarrado, Lições para a Vida. O emaranhamento durante o mergulho solo leva ao pânico. Tá? Então, ó, começo da história. Lance e seus amigos tinham uma atividade paralela de mergulho em busca de vieiras nos fins de semana e vendiam a pesca do dia para os restaurantes locais. Para quem não sabe, nos Estados Unidos você pode mergulhar com equipamento scuba e pescar. Aqui no Brasil é proibido, mas lá nos Estados Unidos pode. Eles tinham uma rotina. 3 deles saíam para mergulhar, enquanto um quarto ficava no barco. Eles seguiam em direções diferentes e se reuniam mais tarde quando se fartaram. Quando se fartavam. Né? De novo, está traduzido automático aqui, tem umas coisas meio estranhas. Nesse dia, no final do mergulho, Lance preparou-se para ligar os seus sacos de recolha, né? os sacos de malha, né? A um saco elevador para poder levar as vieiras até a superfície. Foi quando ele teve problemas. Aí aqui, o mergulhador. Lance tinha 58 anos. Ele mergulhava há mais de 20 anos e tinha uma certificação em águas abertas. Então ele só tinha o básico, né? O Open Water Scuba Diver. O mergulho era um meio para um fim para ele. Ele nunca viu a necessidade de fazer treinamento adicional ou atualizar suas habilidades. O mergulho. As condições daquele dia eram boas. Os mergulhadores começaram cedo e aqui tá cavalgaram, né? Eles navegaram para uma área, né, a cerca de 4 milhas da costa. 4 milhas dão cerca de 6,5 km, né, da costa. Ancorando a 60 pés de profundidade, 60 pés dão 18 metros. Aqui eu já acho que a história tá meio mal contada já, tá? Por quê? Porque 18 metros é exatamente o limite do mergulho recreacional. Qual que é a chance dos caras, o cara que já não se certifica, achou que nunca quis se certificar melhor, ele cravou a profundidade certinha do limite de profundidade. Eu já acho que aqui já tem um negócio mal contado, mas enfim, vamos lá. Eu acho que o negócio mal contado já é um mergulhador não querer se especializar, né? Eu acho que o negócio começa mas eu acho aí. que essa parte é verdade. Essa dos 60 pés eu achei meio balela. Quem que é o narrador? O narrador sou eu. Não, sei. Quem tá escrevendo? O autor desse artigo é um cara chamado Eric Douglas. Mas o que ele tem a ver com tudo isso? Ele só tá... Ele só é um autor. Ele pegou a notícia e formatou aqui pro site dele. Ele é um editor do site. Beleza? Vamos lá. Ancorando a 60 pés de profundidade, uma área com fundo plano e arenoso. Eles faziam isso juntos há anos. Então rapidamente engrenaram e rolaram para trás na água, descendo imediatamente. Ou seja, então vamos quebrar aqui a situação para a gente conseguir ter a visualização. Né? É um barquinho pequeno, né? Em que eles foram lá 6 km de distância. 6 km na água é uma distânciazinha considerável. Né? Foram lá 6 km e aí tinham 4 pessoas no barco. 3 desceram, né? 3 com equipamento básico de scuba, né? Então assim, um cilindro nas costas, um colete simples e duas sacolas, né, mesh, né, aquelas mesh bags, 2 para cada mergulhador, né? Eles desceram, né, como eles falaram que eles fizeram a queda rolada, né? Provavelmente a gente está falando de um barco inflável e uma coisa bem leve. Então um ficou na superfície e eles desceram. E cada um foi para um lado, né? Então, teoricamente... Ou seja, 3 mergulhos solos. 3 mergulhos solo. Né? Ninguém tá com dupla aí, né? São 3 mergulhos solo.
né? A única coisa que eles têm de dupla é que eles estão dividindo o mesmo mar naquele mesmo momento. Eles não têm nenhuma conexão direta. Então, ó, vamos lá. O acidente. Os 3 mergulhadores seguiram em direções separadas para evitar interferir uns com os outros. Os amigos de Lance voltaram ao barco após cerca de 45 minutos com uma captura completa. Um tempo normal de mergulho, né? 45 minutos. Mas Lance nunca apareceu. Os mergulhadores esperaram 15 minutos. Sem cilindros extras e sem meios de montar uma busca, eles enviaram um alerta de mergulhador desaparecido, imagino que para o guarda costeira, né? Que não está especificando para onde eles mandaram, mas imagino que deve ser para a guarda costeira, para os barcos próximos, né? Essa coisa toda. Então, ó, percebe que eles levaram só um cilindrinho para cada um, sem cilindro extra, sem nenhum planejamento de emergência, sem nada, né? Equipes de emergência locais vasculharam a área até que finalmente encontraram Lance no fundo, 4 horas depois. De acordo com os relatórios de acidentes, parecia que Lance havia se enredado na linha de bolsa de transporte. Ele tentou soltar o cinto de lastro, que estava amarrado na frente, mas se enroscou em seu colete e ainda estava pendurado atrás dele quando encontraram seu corpo. Os socorristas encontraram Lance com o regulador fora da boca e o tanque vazio. Então, provavelmente ele respirou o cilindro até o final. Aí eles têm uma parte aqui, ó, de análise. De acordo com o relatório do acidente, Lance tinha 2 sacos de vieiras com um peso combinado de 40 libras. 40 libras dá mais ou menos 18 quilos. Tá? Tentar emergir com tanto peso pode ser perigoso. É por isso que requer um saco de elevação extra. As correntes e a ação das ondas podem fazer com que as linhas presas às boias de marcação de superfície, linhas de ancoragem e bolsas de elevação fiquem emaranhadas no equipamento de mergulho. Lance provavelmente registrou 1000 ou mais mergulhos. É importante essa parte aqui, ó. Mas a repetição não torna necessariamente um mergulhador mais competente. Muitas vezes pode gerar familiaridade e frouxidão com as regras. Lance e seus amigos falharam em realizar uma verificação de segurança pré-mergulho. Enquanto se preparava, Lance prendeu seu cinto de lastro em seu colete. Ele amarrou, tá? Eu fui pesquisar sobre mais situação sobre isso aqui e eu vi que o cinto de lastro, na verdade o bolso de lastro dele estava com um defeito, né? E aí o que foi que ele fez? Ele fez uma gambiarra para amarrar o bolso de lastro no colete, né? Em vez dele mandar para um conserto apropriado e tal, não, ele fez uma gambiarra lá para amarrar o negócio, né? Então, ó, Lance prendeu seu cinto de lastro em seu colete. Isso provavelmente levou ao pânico debaixo d'água quando ele não conseguiu descartar o peso. Os mergulhadores estavam efetivamente mergulhando sozinhos, então não havia ninguém que pudesse ajudar quando Lance se enredou. Aí aqui, lições para a vida. Mergulho solo. Se você vai mergulhar sozinho por qualquer motivo, você precisa de treinamento adicional e equipamentos redundantes para fazê-lo com segurança. Se algo der errado, você deve ser capaz de cuidar de si mesmo. Questões de equipamento. Lance não sabia que ficaria enredado em linhas debaixo d'água, mas deveria ter se preparado para isso de qualquer maneira. Não há indicação que ele tivesse uma faca de mergulho com ele. Um simples cortador de linha poderia ter salvado sua vida. Checagem de amigos. Frequentemente, mergulhadores experientes se tornam complacentes. É quando eles ficam em apuros. Reserve 1 minuto para fazer uma verificação básica de segurança pré-mergulho com o seu duplo. E essa é a leitura aqui. Aí eu quero ver com vocês aí o que vocês acham aí do acidente, o que vocês acham que deveria ter sido feito melhor aí. Cara, como que alguém mergulha pra caçar e não tem uma faca? Ponto 1. Eu não vou nem falar da certificação. Pois é, mano. Cara, vamos lá. É assim, a gente aprendeu no curso básico
todos nós, eu tenho certeza que aprendemos no curso Tenho básico. certeza, porque eu dei curso para todo mundo aqui, menos para Maria do básico, mas pro resto aqui eu dei com todo mundo Pra mim curso também não. básico. Cara, Pra Cris também não. assim, a faquinha ou a ferramenta em T lá, né, que é a faca sem ponta, é equipamento básico. Muito básico, cara. Não tem como. Eu Isso- falo muito disso, né? Assim, existem mergulhadores, né? Ele bem falou aí, que mergulhadores experientes, às vezes, eles ficam complacentes. Principalmente mergulhadores que só fez o básico e acha que acho que pra mim tá bom, eu só queria uma certificação pra mergulhar e nunca mais volta pra fazer qualquer tipo de especialidade, né? Existe no mundo, tá? Existe uma tendência mundial, inclusive tem um doido que tem um canal de YouTube sobre isso, né? Qualquer dia eu vou falar sobre ele, inclusive. Ele tem um doido que ele defende que todas as escolas de mergulho, todas as certificadoras de mergulho são um golpe. E a ideia é que elas tentam tirar dinheiro de você sem você precisar desses treinamentos, né? E aí, olha a situação, né? E Tenho aí certeza que ele oferece um treinamento. e ele oferece treinamento. É isso que é engraçado. Ele oferece treinamento. de full face com o double. E não sei Esse o cara que. mesmo, esse cara mesmo. Esse cara mesmo. E ele oferece treinamento para utilizar esse equipamento. Então, assim, a diferença é que ele oferece um treinamento, só que sem padrão, sem o acompanhamento de uma certificadora, não te emite certificado, e se você for mergulhar com qualquer entidade decente, ela não vai te deixar mergulhar porque você não tem certificado para aquele equipamento. Ele não faz nem piscina, ele vai direto pra água. Né? Um dia a gente Não, vai leva falar um dele, hard. mas Leva um hard. esse cara não é o assunto aqui hoje, né? Então, assim, mergulhadores muito experientes, eles tendem a ficar complacentes, né? E eu já ouvi, tá? Eu já ouvi muito em barco de mergulho, e no meu curso básico eu falo isso pra vocês devem lembrar, em que eu falo, gente, leve uma faca. Eu geralmente mostro no meu curso de Open Water a faca que já me tirou de perrengue algumas vezes, né? Eu mostro a faca, aquela faca lá eu deixei ela como um troféu, né? Você lembra dela, né? Eu deixo aquela faca como um troféu, porque ela já salvou minha vida, né? Só que quando você tá em barco, às vezes que tem mergulhadores que tem essa característica, que mergulha sem se especializar, ele vê você colocando uma faca na perna, e aí eles têm aquelas piadinhas. Vai mergulhar de Rambo hoje. Quem que você tá indo buscar lá embaixo? Vai trazer a Willy. Eu já ouvi todo tipo de piadinha sem graça no barco, né? E eu falo para vocês, eu falo pros meus alunos e falo para todo mundo que estiver ouvindo aqui. Cara, você entrou na água, você deveria estar com uma faca. Uma faca de mergulho que prenda corretamente ou no seu colete ou no seu corpo, né? De preferência uma sem ponta. Eu prefiro sem ponta. Sem gambiarra, pelo amor de Deus. Como é que é, Maria? Sem gambiarra. Sem gambiarra, muito importante, sem gambiarra, né? Porque a hora que você precisar que ela saia, né? Assim, duas coisas, né, da gambiarra. Porque assim, a hora que você precisa que a faca esteja ali, ela tem que permanecer ali. E a hora que você quer que ela saia, ela tem que sair, né? E os sistemas de faca subaquática foram feitos para isso. Se você faz uma gambiarra, duas coisas podem acontecer. Ou você pode perder ela no meio do mergulho, então você nem, né, ela não vai estar lá, né? E aí a hora que você precisar, né, às vezes ela não está mais lá e aí desapareceu a hora que você vai precisar. Ou você levou ela e você não consegue tirar ela da gambiarra que você fez na hora que você for precisar dela, né? Então, né, vai fazer. Cara, infelizmente, eu adoraria dizer para vocês e para quem está ouvindo que mergulho scuba é um esporte barato. Ele não é, né? Infelizmente, ele não é barato. Então, você tem que ter equipamento, né? Se você for mergulhar sem equipamento decente, às vezes é melhor que você não mergulhe. Boa! Maravilha! Só um outro ponto aí que você comentou de mergulhador experiente que faz essas piadinhas. Cara, de verdade, eu não vejo isso como um mergulhador experiente. De nenhuma forma.
O mergulhador experiente é o cara que vai te incentivar a estar com o equipamento completo sem gambiarra. Entendeu? Mas é a tendência, Caio. O problema Eu acho é que é muito mais isso que acontece você demais. comentou um pouquinho antes, do cara que vai, sei lá, fez o curso básico e vai trabalhar num barco, numa operação, ajudando a carregar cilindro, que o cara vai ter 1000 mergulhos no mês. Eu gosto do fato que você assumiu que ele fez o básico. Vamos na parte boa, né? Tipo, esse cara assumiu assim, ele fez. O cara tem 1000 mergulhos. Ele tem 1000 mergulhos no mesmo ponto, só que ele não Tem passou horas por demais, 1000 né, situações diferentes Horas para de ser um mergulhador experiente, entendeu? Exatamente. Ao meu ponto de vista, para você se tornar um mergulhador experiente, você tem que se preparar para situações e você tem que, assim, a gente tenta só simular situações para quando ela acontecer de verdade, a gente está pronto, a gente ter a experiência para isso acontecer. Que seja cortar uma linha, que seja soltar um cinto de lastro, que seja não fazer uma gambiarra no seu colete para você conseguir fazer um slack para cima, entendeu? Alguma coisa desse jeito. Pois é. É uma eu acho situação... muito estranho, independente disso tudo, eu acho muito estranho ir sozinho, assim. Eu sei que às vezes é necessário, mas se você não tem a faca, o cara do lado vai ter, pelo amor de Deus. Aliás, ponto bom. Eu vou pegar o teu gancho, Gabriel. Legal esse gancho. Né? Assim, é possível mergulhar sozinho? Sim. Existe uma certificação, né, chamada Solo Diver, né? Mergulhador solitário, mergulhador sozinho. Aqui no Brasil não tem uma boa fama o Solo Diver, né? Porque dá a impressão que é um mergulhador egoísta. Eu mesmo, quando eu já dei curso de Solo Diver, mas eu prefiro dar o curso de Solo Diver para um mergulhador que já, por exemplo, pegou uma certificação de Side Mount, né? Porque com o Side Mount ele tem 2 cilindros, né? Então ele já tem equipamentos extra e tal, vai ter uns procedimentos a mais para ele de Side Mount, mas ele já está preparado, né? Ele já está com equipamento reserva, né? O que acontece? Quando a certificação de Open Water que a gente faz, a gente assume que se a gente tiver algum problema, a gente tem o dupla, né? Então tem o dupla do lado. Então assim, a gente tem área extra, né? Por exemplo, eu quero mergulhar com alguém que vai me ter área extra. Então eu chamo a Maria, lógico, né? A Maria respira pouco, né? Eu tenho a Cris também, né? Eu tenho a vantagem que eu tenho mais uma reserva de ar. Então assim, se a gente quiser mergulhar bem, a gente mergulha com a Cris de um lado e a Maria do outro. Se você tiver de site, é praticamente 4 cilindros. É quase mergulhar de... É quase mergulhar de site com 3 cilindros. Mas assim, a gente, né? Então assim, a ideia do Open Water Scuba Diver é que você tem um sistema, né, de dupla. Se falhar alguma coisa seu, você tem lá o regulador extra lá do teu parceiro, você vai usar para você terminar no mergulho com segurança. Maravilha, show, né? Quando um aluno chega para mim e fala que quer fazer a certificação Solo Diver, eu geralmente pergunto por quê, né? Porque eu tenho uma teoria que é o seguinte: se você acha que você não consegue encontrar nenhum dupla bom o suficiente para mergulhar com você, provavelmente o mal dupla é você. Porque assim, o bom mergulhador, ele consegue mergulhar com todo mundo, né? O cara pode ser um bom mergulhador, pode ser um mau mergulhador e tal, mas assim, você é que é o bom mergulhador, você é que vai estar talvez até coordenando o negócio. Se, né, você perceber que o cara... O mergulhador experiente que vai tomar a frente em caso de problema. Então. Exatamente. Então assim, né, você se certificou para conseguir mergulhar com todo mundo. Então, se você sempre acha que tem um defeito com o teu dupla, é sempre um problema, tal, não sei o quê, provavelmente o mau mergulhador é você. Essa é uma das vantagens também, na verdade, da gente mergulhar com um time de mergulho, né? Então, assim, se você tem a sua escola de mergulho e tal, né, a gente faz parte de uma, mas você que está ouvindo lá faz parte da sua e tal. Cara, é legal, né? Você tem o teu grupo lá de mergulho, que você mergulha com pessoas que você conhece. É um problema mesmo quando você começa a fazer mergulho sozinho, né? Você fala, cara, o mergulho na minha escola tá saindo caro, eu vou pegar lá
mergulho com uma galera que eu nunca vi antes, também não conheço o instrutor, não falei com nada com ele, só agendei lá e pau no gato, vambora, né? O problema é que você não conhece as pessoas e elas também não conhecem você. Assim, ao mesmo tempo que ninguém quer mergulhar com você, né, você também não quer mergulhar com essas pessoas. Então tem uma tendência de colocar o pior dupla possível para você, né? Mas, de qualquer jeito, você sendo um bom mergulhador, você vai conseguir mergulhar. Então, o solo diver aqui no Brasil não faz muito sentido. No entanto, nos Estados Unidos, faz bastante sentido a certificação solo. Porque eles podem pescar com equipamento, né? Então, aquele negócio. Como é uma atividade lucrativa, né? Uma atividade que você espera ter lucro dela, custos vão ter que ser pensados. Então, cara, ter 2 mergulhadores na área buscando no mesmo lugar não vai fazer sentido para mergulhador comercial, né? Mergulhador de pesca. Mas o que acontece? No solo diver, você vai ter pelo menos um cilindro extra, um cilindrinho extra, né? Você tem lá, ele não precisa ser do mesmo tamanho do S80, mas ele tem um menorzinho. Fala, Maria. Quantos litros? É. É um cilindrinho que a gente chama de pony bottle, né? O Pony Bottle de 13? Não. Ele tem de 3 a 4 litros. Tá? Tem de 3 a 5, na verdade. Tem de 3 a 5 litros. Tá? Então, não sei se você lembra, mas o cilindro S80 ele tem 11 litros. Né? De alumínio, né? S80 ele tem 11 litros. E aí você tem um cilindrinho menor, que aí ele tem um regulador, né? Ele tem o primeiro estágio, segundo estágio e tal. E aí você geralmente amarra ele numa lateral aqui do seu corpo. Ou às vezes o cara amarra no próprio cilindro ali atrás, de uma forma que ele consiga pegar o óctito. Oi? Porque de 3 a 5 litros é nada, praticamente. É a metade de um cilindro S80. É só pra você subir, né? Ele é pra emergência, ele não é um ar extra pra você ficar mais tempo lá no fundo. No caso da Maria e da Cris, elas podem ir mais 40 minutos de mergulho. No nosso, né? É um bate e volta aí, né? Pra elas é um side mount, né? Então... Não, mas assim, o Pony Bottle, ele é para emergência, né? Pelo menos no solo, né? No TEC você utiliza o Pony às vezes para te auxiliar em deco, mas aí geralmente são os com mistura de nitróxido ou de oxigênio, aí é outra conversa, né? Mas o solo diver, ele sempre vai ter pelo menos... o solo diver ele tem que levar 2 de tudo, tá? Ele tem que levar 2 ferramentas de corte, ele tem que levar um cilindro extra, ele tem que levar... se ele for para um lugar de baixa visibilidade, ele tem que levar 2 lanternas, né? Ele tem que levar tudo 2 porque ele não tem um dupla, né? Então o dupla dele é ele mesmo, então ele fica parecendo uma árvore de Natal, né? Com a quantidade de coisa. Por isso que aqui no Brasil acaba fazendo mais sentido você pegar essa certificação se você já fez o side mount, curso side mount, que aí você já tem 2 cilindros, né? Então você já tem quase, pelo menos de ar dupla você já tem. Aí vai ser só um adicional aí de procedimentos e tal para você conseguir pegar a certificação. Vai ficar até mais barato para você, porque com o side mount você só vai precisar investir aí no seu colete de side mount e 2 reguladores de segundo estágio, primeiro estágio, vai precisar do mangueirão, tal, aquele monte de equipamento. No solo, se você não tem o side mount, para você ter uma pony bottle, você vai ter que comprar uma pony bottle. Não é tão fácil quanto parece encontrar uma pony bottle aqui no Brasil, né? E o preço dela na verdade, o mesmo de um cilindro S80, às vezes. É muito próximo de um cilindro S80. Então, às vezes, também não é financeiramente vantajoso para você te fazer o solo se você não tem side. Lá nos Estados Unidos vale a pena, porque cilindro lá é barato, equipamento lá é barato. Então, assim, você consegue montar o equipamento lá mais tranquilo. Mas aqui não faz muito sentido. Falei demais, fala aí, gente, fala alguma coisa. Cara, você tá falando de solo, sabe o que eu tô lembrando aqui? Nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, tem muito desses caras que fazem caça ao tesouro de scuba. Sim. Cara, isso é muito legal, que os caras descem de detector de metal, beira de praia, assim,
e sai caçando. E essa galera é tudo solo também, né? Não tem... Tudo solo. Teve uma vez um vídeo que eu vi, vou ver se consigo encontrar ele aqui, aí eu coloco na descrição do vídeo, mas eu mando pra vocês outra vez. De um mergulhador também nos Estados Unidos, ele tava fazendo aquela pesca de lionfish, né? Peixe-leão. Peixe-leão é uma praga aqui nas nossas águas aqui, né? No Caribe, por exemplo, tá cheio. Né? Ele é da Flórida, tem água caribenha, e ali então tem um monte de peixe-leão ali, né? É praga. Então tem muitos restaurantes, né? Muitos chefes de cozinha acabaram se especializando, e aí o lionfish acabou sendo até um prato caro em restaurante. E acabou por financiar muito o mergulhador a fazer a atividade dele, e a pesca de lionfish acaba pagando pelos mergulhos dele, né? Uma vantagem aí. O que acontece? O cara estava mergulhando, ele estava descendo, e o cilindro dele atrás, o O-ring do primeiro estágio estourou, né? Então começou a sair ar sem controle ali, né? Mas ele tinha o equipamento de solo diver, né? Então ele percebeu, assustou na hora, ele meio que entrou em pânico e tal, mas aí ele parou, pensou, esvaziou o colete, que ele estava subindo sem controle, esvaziou o colete, respirou, pegou o regulador da pony bottle dele, respirou, se acalmou e terminou o mergulho dele com sucesso. Então, assim, o procedimento tá aí, para ser seguido. Mergulhador experiente, tá vendo? Essa é a diferença. O cara tá treinado, tá vendo? É outra coisa. Esse sim é o mergulhador experiente. Então essa situação aí do provavelmente ele não colou o lastro com silver tape, né? Pois é, esse é outro ponto, né, também, né, cara? Meu, o cara gambiarrou no lastro. É justo no lastro, né? Se eu fizer, sei lá, gambiarra num The Ring, você até entende, né? Tipo, pô, no lastro. É que é tanta gambiarra no mesmo tempo, né, cara? O cara fez gambiarra no colete, na gaveta de lastro. O cara fez gambiarra, foi com um cilindro só. Teve... Qual foi a outra? Não levou gambiarra? faca. Esqueci. Não a levou faca. E tem lift bag, né? Aparentemente ele levou um lift bag só. Assim, pelo peso, né, depende do lift bag que ele levou, um lift bag conseguiria levar. A única coisa é que, como ele tá levando 2 sacos, jogar tudo isso no mesmo lift bag, cara, ainda mais mesh bag, né? Esse tipo de equipamento, cara, aquele negócio ele tem uma chance de enroscar, né? Muito grande. Então você já coloca um abraçado no outro, no mesmo lift bag, tem uma boa chance de dar problema, né? Então os caras estavam recomendando lá um lift bag extra. É uma alternativa. Cara, mas assim, de qualquer forma, eu acho que a certificação, mesmo pra gente brasileiro, talvez eu não digo nem a certificação, mas para quem quer mergulhar melhor, eu acho que o curso de solo vale a pena. Não tem. Sim, vale a pena para você conhecer procedimentos. Exatamente. Conhecer procedimentos aquele negócio, cara. Eu sempre acho que você passou um tempinho sem mergulhar, né? Existe, né? Várias certificadoras, né? Eu trabalho com a STI, mas tem a SSI, tem a ERD, aliás, a ERD não, a ERD faz parte da International Training. Tem PAD, tem IANTD, tem RAID, né? Tem tantas outras certificadoras e todas elas têm um cursinho lá de refresh, né? Um cursinho para você voltar a mergulhar, né? Esse é interessante, né? Um curso que se a pessoa passa aí 2 anos aí sem mergulhar, legal ela fazer um cursinho desse. Mas tem outros cursinhos que você pode fazer, por exemplo, a cada 6 meses, né? Ou a cada 1 ano você faz um cursinho de especialização e vai aumentando o teu conhecimento, né? E vai te mantendo ativo, né? Então, passei um tempinho, vou fazer um cursinho de flutuabilidade, né? Passou mais um tempinho, sei lá, faz um busca e recuperação, faz um de visibilidade,
Eu vi aquele negócio de naufrágio. Faz um profundo. O curso profundo é um curso que eu recomendo muito, né? É um excelente curso que você tem que fazer. Aliás, nesse final de semana, a gente estava lá no Scuba Diving Show. Eu dei uma palestra lá, Deco para Dames. Queria inclusive agradecer o pessoal do Exército de Minas Gerais, né? O pessoal de Minas Gerais que veio assistir a palestra. Então, muito obrigado a vocês e obrigado pelo serviço de vocês. Né? Eles estavam lá com a gente e é muito legal, né, cara? Você vê uns caras que são militares. Então, você vê a foto deles, né? Eles me mostraram as fotos deles lá com com aquelas máscaras full face enorme, né? Que eles utilizam. Os caras ficam em câmara hiperbárica, ficam em sino de mergulho, aquelas coisas. E os caras estavam lá, né, no evento para conseguir renovar conhecimento. Então, assim, se esses caras precisam renovar conhecimento o suficiente para sair lá de Minas Gerais para vir até em São Paulo para conseguir ouvir as palestras que eles ouviram, né? Por que mergulhador recreacional do nosso nível aí acredita que não precisa de especialidade? Muito doido isso, né? Eu fiz 1000 mergulhos no mesmo lugar, pô. Exatamente. Eu fiz 1000 mergulhos na lagoa. O cara faz 1000 mergulhos lá na Laje Branca, lá de Ilha Grande, né? Aquele mergulhinho sem correnteza, piscininha e tal. Aí você joga ele lá em Guarapari, lá no meio lá da correnteza lá. Mas agora eu vou ter que falar que Guarapari nem é tanto assim. Vixe, Maria, polêmica. pelo amor de Deus. A Lazarenta acertou em um... Mário, conta pra ela se é tanto assim. Conta pra ela. A Lazarenta acertou, tipo, acho que uma vez a cada 4 anos, né? Tipo, toda vez que eu fui no bissexto que dá essa calmaria, ela vai lá e acertou e agora critica. Toda vez que eu vou pra Guarapari, aliás, um abraço pro pessoal da Atlantis Mergulho lá de Guarapari, excelente serviço. Né? Então, essa cara. O quê? Não? Pessoal lá da Atlantis, né? Então um abraço pra eles. Eu já fui várias vezes lá, né? Tive a oportunidade de ter o serviço deles lá, sempre muito bem recebido por eles. Fui lá e toda vez é uma correnteza. O Mário, por exemplo, conta, Mário, como é que foi lá. Haroldo, você também foi pra lá. Eu acho que o Haroldo não tá conseguindo sair do mundo. Não, eu tô aqui no QAP. Olha, a vez que eu fui foi emoção, inclusive comigo. Fui fazer a parada de segurança no meio do nada. Quando fui perceber, já tava teve que buscar o Haroldo de barco lá, porque se perdeu. Emoção. Se conseguisse segurar no cabo guia, parecia uma bandeira balançando. Então, geralmente é uma correnteza danada, né? Era tudo isso. A gente teve um mergulhador que estava com a gente, que ele estava descendo, né? Ele, inclusive, entrou em pânico por causa disso. Ele estava descendo no cabo lá de Guarapari e ele virou com o rosto e o regulador de frente para a correnteza, né? E a força da correnteza apertou o botão de purga do regulador dele. Então o regulador dele entrou em free flow enquanto ele estava lá mergulhando. Então ele assustou e soltou e a gente teve que buscar ele de barco lá, ele e o Haroldo. Né? Isso foi o que foi me prometido. Aí eu chego lá... Maria, como você é chata, Maria. Você chegou lá, como você é turrona e joga ela na máquina de lavar. Meu Deus, como é chata. Caio, eu cheguei lá, tava estilo Ilha Grande, assim. Nunca acontece isso. Nunca acontece isso. Liso. Liso. Nunca correnteza praticamente zero. Já peguei mais correnteza no Calhaus do que... Foi engraçado o Felipeto falando pra gente. Vez, né? Não, o Felipeto falando pra gente. Gente, vocês têm que voltar aqui em outra época, porque é melhor. Eu falei pra ele, melhor do que isso aqui, cara? Ele, é verdade, vocês deram uma sorte desgraçada. Ele mandou eu voltar em setembro. Mas porque eu falei, eu amei. Don't get me wrong, eu amei. Foi maravilhoso. Fui naufrágio, amei o naufrágio. Não achei que eu gostava tanto, gostei muito.
mas me prometeram aventura. Meu barco não chacoalhou nem um segundo. Não. Mário, tava você não iria nem... Não, parecia que a gente tava numa lagoa. Mas a gente tava numa lagoa. É inacreditável. Foi inacreditável. Não tá em Guarapari. Eu falava... a visibilidade tava alta. Foi a primeira... Tanto é que eu subi lá, eu falei pro pessoal lá da Atlântica. Gente, foi a primeira vez que eu vi o Victory, né? O naufrágio Victory. O Belúcia também, mas eu acho que no dia lá tava falando do Victory. Na hora tava falando do Victory. Eu falei, gente, a primeira vez que eu vi o Victory. Ele, não, mas você já veio aqui várias vezes? Eu falei, não, eu já tateei o Victory. Ver ele foi a primeira vez. Eu consegui ver e o Belúcia é difícil de ver por causa dessa questão de ser mexido. Exatamente. O Victor é meio que garantido tatear. Agora o Belúcia nem sempre dá. Nem sempre dá. Cara, e tava uma piscina o Belúcia. Parecia que a gente tava dentro de um aquário, sabe aqueles aquários que tem aqueles naufrágiozinhos de brinquedo, assim, que fica um mergulhadorzinho soltando bolinha, assim? Abre o baúzinho e fecha, assim. Virou pelúcia. Virou pelúcia. Eu fui prometida aventura. Eu falei, agora que eu vou colocar todo o meu skill. E não teve aventura, Maria? Não teve um cara que te empurrou pra cima com tudo lá? Então, teve aventura. Teve um friozinho na barriga. Teve aventura. A chance de tomar eu lembro doença até hoje compressiva do nada é aventura. Eu lembro até hoje que a gente saiu do barco, o barco começou, né, a navegar, a gente já deitou no chão. Só a gente ficou deitado no chão, olhando pra cima. E a galera em pé, eu acho que meio ha. E a gente, daqui 5 minutos eu quero ver esse ha. Passou 5 minutos, todo mundo vomitando, velho. E a gente bem de boa, deitado ali. Falei, cara, é isso, né? Tá vendo que eu digo? Mergulhador experiente, ó. Isso sim é mergulhador experiente. Tá vendo a diferença? É isso que eu ia falar. A minha especialização, eu faço várias especializações de mergulho. Todas elas são anti-vômito, anti-tontura, como não passar mal no barco, etc. A próxima, Mária, tem que ser anti-cocô na hora de sair do barco. Essa daí não dá, cara. Puta, essa eu vou ter que contar aqui, que eu vou ter que deixar isso registrado. Eu vou pedir pra colocar um zíper na minha roupa pra eu não ter que desequipar. Puta, exatamente. Não. O pior é que tava inteiro equipado, inteiro. Essa daí, deixa eu contar essa história. Que é o modo pré-dive do Mário, pô. Ela foi na Laje de Santos, né? Foi na Laje? Foi na Laje de Santos, né? Foi na Laje. Laje de Santos. A gente tinha ido, tava um dia lindo, um sol. Eu tava fazendo check-out de side mount com Haroldo. Né, Haroldo? Foi sim. Foi o dia do check-out de side mount. Inclusive, a gente fez um mergulho aquele dia lá de 1h20, 1h30, foi isso? Side mount é vida. Venha para o lado negro do side mount. Side mount é vida. Alguém que... A Aninha... Lembra da Aninha lá Guarapari. De Guarapari, né? A Aninha me mandou mensagem hoje. Não vem, Maria. Eu sei sim, é uma loira que fez com a gente. Isso, sim, amiga da Nunô. Nunô? Isso, cuidado aí. Cuidado aí, tá gravando. Então, a gente... a Aninha mandou mensagem hoje, né? Eu não lembro o que eu falei dela. Quando a gente tava lá, eu acho que ela tinha já feito o curso de side mount e ela tava faltando fazer o check-out. Ela já fez o check-out e ela quer marcar um dia pra gente mergulhar de side com ela, né? Ela até tinha pensado em ir na Ilha Grande agora, nessa saída da Ilha Grande, mas ela comprou ingresso para um show que vai ter nesse final de semana, então já tá comprado e tal, não vem, né? Mas um próximo aí, ela tá querendo ir no Enterprise, inclusive, então a gente tem que marcar lá pra ir no Enterprise. Cara, se a gente tivesse tipo um check-out de solo diver, ela podia ver um show de guitarra solo lá embaixo. Solo dive, não é isso? Não, né? Aí tem o baixo diver, né? O deep diver, na verdade, é o cara que toca baixo. Exatamente. Ai, nossa senhora. Aí tem o batera diver, e aí formamos a banda. Um cara de full face fazendo vocal,
E aí já Não, era. tem que ser sem full face. Quem que assistia Tubarão aqui? Ah, eu sei. É, lógico. É que todo Ah, mundo não assistiu. é da minha época. Tá bom? Não é da sua época, tadinho. Mário, né? Mano, Então, O aí tubarão era um lambari na minha época. Aí, deixa eu contar a sua história, Mário, pra fazer você passar vergonha no podcast. Então, a gente tava lá, chegamos na pedra, né, da Laje de Santos, paramos ali ali perto do portinho ali. Cara, tava até com uma correntezinha, uma certa ondulação, mas tava um sol, tava uma delícia, visibilidade, tava perfeito. Aliás, foi a primeira vez de... mais de 10 anos mergulhando, foi a primeira vez que eu descobri, porque o Estrela, né, que é o nosso guia lá da Laje de Santos, que ele me chamou a atenção para isso, é a primeira vez que eu vi que uma garoupa muda de cor. Eu não sabia que uma garoupa mudava de cor. Aprendi lá com o Estrela na Laje de Santos nesse dia, e eu vi a garoupa mudando de cor. Então assim, a garoupa muda de cor. Caso você não saiba aí, gente, você que tá assistindo, vai procurar na internet aí que vocês vão ver que garoupa muda de cor. Tá? Não, na internet não, vai pra Laje de Santos. Isso, vai pra Laje de Santos. Vai com a gente lá pra Laje de Santos, vocês vão ver ela mudando de cor. Aí a gente tava lá, né? Montando equipamento e tal, não sei o quê. E o Mário já tava com o seu coletinho Hollis e tal, não sei o quê, que tem os equipamentos do último tipo, né? O nosso... todo bonitão lá e tal, me pediu ajuda pra... O que foi? Acho que era tipo pra eu ajustar o lastro dele, ajudar ele com o lastro, sei lá o que era. Ele já tava prontinho pra fazer a entrada dele na água, né? Então eu acho que eu tava... Eu já tava na água, porque eu escutei você gritando. Eu acho que eu com tava ele lá ajudando da ele... água. Já tava todo mundo na água, só Eu acho que eu tava esperando. ajudando ele com a checagem pré-mergulho dele já, né? Isso. Então... E assim, pra quem não sabe, o Mário pra mergulhar é tipo o inspetor bugiganga, entendeu? Exatamente isso. Ele é o nosso Scooby Stark, né? É a É, versão é, do Tony Scooby Stark que mergulha. Scooby Stark. 3 Apple Watch... 20 câmera GoPro. 2 Cara, câmeras ele pisca GoPro... debaixo d'água, eu não tô brincando, ele pisca. Ele pisca. Ele pisca. O Mário pisca. Ele pisca, Ele pisca. Traz o mergulho que pisca. Traz o mergulho que pisca. Então o Mário tava todo equipado, piscando lá. E aí, já tava fazendo a checagem dele. Ele murcha, né? Enquanto ele tá sentadinho lá, ele murcha. Ele olha pra baixo assim. Ele sabe que o que ele vai falar, eu vou ficar muito bravo com ele. Ele sabe. Aí ele olha pra mim e ele... que eu preciso fazer cocô. Vai nascer. Ah, merda, não é possível. Cara, eu fiquei tão bravo que eu tava com aquela monte de tralha de side, eu parei o que eu tava fazendo, tava ajudando o Haroldo lá no check-out dele, parei o que eu tava fazendo pra ajudar ele. Ele me fala isso. Aí a Maria tava fazendo... Eu tava esperando ele pra... não sei se você já tinha certificado como DM já, né? Aí eu falei, Maria, você é que vai acompanhar ele aqui. Ela achou que era só ajudar ele a entrar lá. Aí teve que desarmar ele inteiro, esperar ele fazer cocô. Aí a Maria foi comigo até o banheiro, não parou por aí. A DM se ferra. Ela foi comigo até o banheiro, passou o papel higiênico quando eu terminei. Ai, que mentira. Passou talquinho. Talquinho. Esse daí é o pre-check, né? Esse é um outro nível de serviço de Dive Master, né? É o DM, né? É Dive Mami, né, meu? Mami Diver. Isso aí. Aí a Cara. gente foi lá, descemos, mas foi um mergulho sensacional. Eu fui com o Haroldo lá, a gente fez acho que 1h20, 1h30 de mergulho. Vimos tudo lá, tinha arraia pra caramba, foi uma delícia. Foi um mergulho que a gente perdeu as contas de quantas arraias a gente viu. Ah, você tava lá, né, Meu, Gael? É verdade, o cara Ai, tava. tava. Foi o meu check-out comboio, de flotabilidade. Foi, verdade. O que foi, Haroldo? Você falou? Não, tinha um comboio, né, meu, de raia. Você é louco. E Sim. assim, a gente... E o do Side Mount, né? A gente foi... E? Aí depois a gente subiu e ficamos relax. Alô? Fala de novo. Você falou, a gente foi e aí cortou o seu Aí você sinal. mergulhou e voltou.
E ele foi embora de novo. Ele deve estar dirigindo, né? Nos abandonou. Enfim, foi bom. A gente fez um mergulho Mas ficaram sensacional. divando, ficaram divando lá. Gente, ó, assim, aliás, uma certificação que eu acho que todo mundo devia pegar, inclusive para vocês que estão aqui, né? Quem tá pensando na próxima especialidade, próximo investimento, cara, side mount, cara. Faça side mount. Side mount é legal pra caramba. Se você pegar o side mount e juntar com a sua certificação de naufrágio, e aí você consegue ver o naufrágio, pegar lá, ir lá pra Guarapari de side mount, ver aqueles naufrágios com calma, ir para Abrolhos, né? Abrolhos que tem um monte de naufrágio, entrar e sair daqueles naufrágios com calma, analisar, tirar foto e tal. Meu, faça esse curso. Muito Só que se eu bom. fizer side mount, eu vou ter que pedir pra Cris e minha dupla sempre. Porque se eu fizer side mount, não vai ter. Ah, é verdade. Aí eu vou ter que Maria voltar responde. toda vez com um cilindro inteiro pra Eu tô falando pro resto dos humanos, mano. É que você não. Para os humanos normais. A Maria, ela Mas, já gerou Maria, umas você guerras. pode fazer side mount e com um cilindro vazio e um cheio, não tem problema. Meio cilindro de cada. Assim. Eu tô Dois na pensando metade. só a compensação dela lá embaixo. Aqui, Caçando. né? Que ela vai estar Então, os assim, dois né? na metade, pô. Caçando sarna pra se coçar, né? Totalmente sem necessidade, indo de side mount pra fazer mergulho de 3 metros na piscina. Vai quicar com os dois cilindros lá no fundo. Teve Cara, uma mas vou vez, falar de sair. falando de mergulho raso, mas teve uma vez que eu fui com um mergulhador também de side, a gente tava lá na pousada do Fresa, lá em Ilha Grande, né? Então a gente tava ali na Praia Vermelha, pegamos de side, saímos mergulho à tarde, né? Depois do almoço e tal, a gente foi, a gente fez 2h30 de mergulho, cara. Voltaram meia-noite só. Não, na hora que a gente voltou, o pessoal do noturno tava indo, né? A gente cruzou com o pessoal do noturno indo, que a gente tava voltando. A gente foi pra longe, foi pra outra praia, Como é que faz pra voltou. comer 2h30 lá embaixo? Como é que faz pra Deve dar uma fome, eu pensei. Pra a mesma comer, coisa. Maria. Kit Pega um Kat, bichinho lá. Fome, velho. barrinha de cereal. Eu ia falar de que a gente foi no Califórnia, a gente viu, a gente foi para umas semicavernas que tem ali e tal. A Maria se preocupa com a hora da comida. Isso que eu falei para ela que eu tinha acabado de almoçar. Né? E o Mário, ele tá pensando, como eu fico 2h30 sem cagar? Não, o problema. A Maria cagar eu pode até não respirar, consigo. mas que ela come, ela come. Eu até consigo cagar, mas a minha preocupação é Bom, limpar, porque o papel higiênico ele dissolve, né? Então. É só por isso que eu seguro. Mas você tá na água, né? Eu acho que tem várias. Qualquer dia eu Benefício. conto de um duplo amigo meu que precisou disso daí lá embaixo d'água. Mas eu já presenciei isso acontecer embaixo d'água. O cara com o colete, com o regulador na boca, ele tirou a roupa de exposição, abaixou até a canela e foi lá mesmo. Aí eu Experiente. Mergulhador experiente. Mergulhador E aí eu experiente. recomendo solo diver. Aí eu recomendo solo diver. Não, cara, e assim, pior que o cara fez com uma facilidade que claramente não tinha sido a primeira vez, sabe? Esse sim é um cagão. Agora, na importância de Cagão tirar d'água. o colete, pode ser, né? A gente Exatamente. Por que é Eles importante? acabou de achar a importância da solo diver. E a Eu Maria acho reclama. válido. Isso aí. Gente, eu acho que Maria com essa pérola do mergulho, com essa grande instrução que a gente teve hoje de como se fazer cocô enquanto está mergulhando, o que mais que a gente aprendeu hoje, Maria? Técnicas de comida embaixo d'água. Você não apresentou nenhuma técnica. Você tem que trazer uma dessa no próximo episódio, Maria. Técnicas de comer, eu não como. Como que eu vou? Então você tem que desenvolver essa Lógico técnica. que dá. aí, E gerar aqueles essa negocinhos certificação. aqueles negocinhos tipo Danoninho que tem o squeeze. Aí, ó. O doce de leite? O doce de leite? Não, Danoninho. Você nunca pegou Danoninho de saquinho que tem um tipo tubinho? Você aperta o A tubinho, Maria filho. não tem criança. Ela não não sabe dos Paranauê, esse povo mano. Tem criança complicada. Passa fome, então. É tipo a do doce de leite, só que do A Maria leite come condensado, pepino É um com sachê. massa, com patê de grão de bico. Eu como mesmo, pepino e cenoura. Eu levo.
Bom, se bem que agora eu tô tendo que comer também, que eu preciso reduzir o peso e tá foda. Mas mas tem um sachêzinho. É igual aqueles sachêzinhos de corredor. Você já viu? Os caras vão em corrida muito longa e tal. Aí eles têm uns sachêzinhos de Carbohydrate. carbohydrate No lá meu e tal. curso de Side Depois Mountain, come então eu vou ter que fazer um curso de comer embaixo d'água também. Porque eu não vou tem com fome. em mergulho de sim. caverna, que o pessoal fica muitas horas lá, o pessoal leva esses negócios. Faz E é um pra curso isso que de serve o palestra. bolso do colete. É. Pra guardar comida. Exato. Eu E não tenho mergulho de bolsa, fralda também, né? Mas isso é uma conversa para outro dia. Bom, então, depois de todos esses papos aí, queria agradecer todo mundo que participou do podcast aqui hoje. E você que está aí ouvindo a gente, se você tem uma história legal também, manda pra gente a sua história pro scuberpodcast@gmail.com. E você, quem sabe, pode participar aqui com a gente, pode vir aqui conversar. Se você tem alguma história, você quer falar sobre a sua pousada, você quer falar sobre a sua escola de mergulho, sobre seja lá o que você tem em relação ao mergulho, pode vir, a casa está aberta aqui para você, só manda mensagem, tá? Pra gente receber, vai ser um orgulho receber vocês aqui. Então, gente, semana que vem, se tudo der certo, nós vamos ter o pessoal do Coluna d'Água, então não perca, tá? Vai estar muito legal esse episódio. Mais uma vez agradecendo todo mundo e a gente se vê na próxima. Um abraço e até mais.